Sejam muito bem-vindos, novos inquietos, aqui na nossa sala de debate. A gente vai falar hoje sobre cultura voltada para o cliente, cultura voltada para CX. Foi uma sugestão do Bruno Gobato, não sei se vocês conhecem, ele é responsável pelo atendimento do Brinquedos Estrela e é também um inquieto. E o pessoal aqui na sala também apoiou e votaram nesse tema aí, todo mundo gostou desse tema, então é o tema que nós vamos falar hoje, tá? A partir de hoje. E eu acho que nós vamos gastar aí uns 3 dias pelo menos para falar bastante desse assunto. Eu não quero polarizar esse assunto e nem tenho a pretensão de esgotar esse tema, que é um tema abrangente e pode ser visto e por várias perspectivas. Tá? Eu vou falar com uma visão mais estratégica e se você tiver alguma dúvida, algum detalhe, por favor se manifeste e sempre, né, compartilhe a sua sugestão, a sua opinião, a sua experiência, né, aqui no grupo para que a gente possa trocar e aprender cada vez mais. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente então. Eu acredito, pessoal, que a gente tem uma confusão hoje com essa história de foco no cliente, né? A gente fala muito de foco no cliente, esse assunto está bastante na moda, vamos dizer assim, porque a relação entre clientes e empresas está cada vez mais próxima. A gente chama isso de desintermediado, né? Você não precisa falar com o call center, por exemplo, né, para falar com a empresa. Você tem as mídias sociais, você tem as comunidades. Né? Então, você tem um cliente que surgiu mais empoderado por conta das mídias sociais, por conta da web. Então, ele fotografa, ele filma, ele reclama, ele posta. Em média, ele vai, quando quer reclamar, ele usa até 8 canais. Então, você vê a força que isso tem. Por outro lado, as empresas não entenderam ainda que como lidar com um cliente desse tipo. Não entenderam ainda. Então, quando você fala de enfoque no cliente, você começa a olhar os processos de dentro da empresa. Né? E aí começa. Primeiro, vou contextualizar a questão de atendimento. Vamos colocar um robô. Vamos colocar uma inteligência artificial. Vamos colocar um omnichannel. Sem antes entender se isso de fato é o que vai gerar uma melhor experiência para o cliente. O Nubank, por exemplo, resolveu colocar uma Nu Community, uma comunidade onde os próprios clientes acabam sendo atendidos, eles mesmos, né? E um volume muito maior de clientes, uma quantidade grande de atendimentos, de interações, e nem por isso você precisou uma estrutura de atendimento com posições de atendimento para cuidar de um banco que tem crescido muito, né? Diferente do que a gente tem visto, por exemplo, no Bradesco. Né? O Bradesco tem colocado, a gente tem visto propaganda na televisão, ele está colocando a inteligência artificial. Mas olha só, você tira o atendente e você coloca a inteligência artificial. Você continua centralizando, você continua controlando aquilo de uma forma como se fazia no século passado. Então, o que a gente vê hoje em dia são as empresas mais tradicionais, ainda focadas em produção, em repetição, não sabendo como que elas podem fazer, que solução que elas encontram para dar conta de tanto cliente empoderado. E aí a discussão vai para esses processos, vai para essa tecnologia. Você olha, por exemplo, o Reclame Aqui e você vê qual é a avaliação se o cliente está tão feliz assim. Essa semana eu fui pagar o plano de saúde, uma URA fantástica, entrega todos os boletos que a gente precisa, confirma e-mail, checa todos os dados. Ótimo, nem preciso falar com o atendente humano. Vou olhar no Reclame Aqui, como é que está? Avaliação péssima. Bom, todo mundo aqui já sabe
mais ou menos como é o atendimento das empresas de saúde. Tem melhorado, mas ainda em termos de reclamação, esse setor é campeão aí. Ou seja, as empresas estão no caminho de, entre aspas, foco no cliente, mas na verdade elas estão olhando no seu próprio umbigo, e a discussão geralmente é por tecnologia e pouco interessadas de fato na experiência que a gente vai causar nesse cliente. Qual é a economia de tempo que a gente vai falar para esse cliente, vai proporcionar para esse cliente, né? Então, esse é um ponto que precisa ser observado quando a gente fala de empresa centrada no cliente. Muito mais voltado para os processos e muito menos voltada para a experiência do cliente, né? Agora, a origem disso ainda é o controle de processos, o comando de pessoas, né, que é o antigo. Você ainda tem estruturas dentro da empresa para olhar qualidade, você tem ainda estruturas dentro da empresa para olhar treinamento. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando você tem, por exemplo, o YouTube, você não tem uma pessoa para olhar esses vídeos. Olha, você vai subir um vídeo, deixa eu analisar primeiro antes de você subir. Não existe isso. Assim como no Uber, não tem. O Uber tem 3 milhões de motoristas no mundo todo. O Uber não contratou um exército de fiscais para checar, e nem tem área de treinamento para treinar motorista. Isso tudo é feito de forma automática. Agora, as empresas ainda estão viciadas no processo antigo, porque você vai ter que se autodestruir, você vai ter que se remodelar a sua forma de gestão, né? Não tem, por exemplo, gerente, não tem a estrutura, o coordenador, não tem o atendente, como é o caso do Nubank. Né? Cadê aquelas estruturas hierárquicas pesadas e complexas das antigas empresas? Não é mais necessário esse tipo de coisa. Então, o foco que a gente tem visto, essa história de foco no cliente, né, é um ponto que precisa ser discutido sobre essa perspectiva, olhar a demanda e não a oferta. Hoje a gente tem um problema de oferta, uma oferta que não dá conta deste cliente empoderado. E isto é na saúde, e isto é no cidadão, né? Por exemplo, quando a gente fala do público, a gente não é bem atendido na saúde, né? Não é bem atendido na educação. Né? E por que a gente não é bem atendido? Porque as estruturas não dão conta da demanda do crescimento populacional. O Brasil, nos últimos 100 anos, cresceu quase 30 vezes. Né? É preciso olhar o crescimento demográfico, tem muito mais gente, e muito mais gente ativa, com possibilidade de interação que a web possibilita, e a gente não consegue dar conta disso. Né? Foco no cliente é tratar a quantidade com qualidade e a qualidade com quantidade. Para isso, só no digital. Só pensando diferente, olhando esse cliente na sua necessidade e não tendo apenas um pensamento de tecnológico, de estrutura apenas técnica, incremental. Né? É preciso olhar para a demanda, o que esse cliente quer. E aí sai aquelas bizarrices do tipo, vamos inovar. E aí, inovar para quê? É para aumentar o cliente? Se for inovar para conquistar mais clientes, se for inovar para reter clientes, rentabilizar clientes, beleza. Mas muitas vezes a gente fala que é preciso inovar e você não sabe nem para quê. Você ouve muito, temos que pensar fora da caixa. Mas pensar fora da caixa, para quê? Isso vai trazer mais clientes? Né?
Ah, precisamos de propósito. É preciso ter propósito. Sim, é verdade, é bacana ter propósito. O seu propósito é trazer mais clientes? Então, eu vejo a questão de competitividade, né? O foco no cliente é para ser competitivo? Esse foco no cliente é para você garantir mais receita, mais rentabilidade para sua empresa? Porque senão, gente, é só mimimi. Né? É só mimimi, o cliente é importante, aí você ouve coisas como eu sou apaixonado pelo cliente, eu amo o meu cliente. Sim, e o que exatamente você faz para conquistar, para rentabilizar e para reter esse cliente? E esse vai ser o assunto que nós vamos falar a partir de amanhã, porque esse áudio está um pouquinho extenso. Ok? É uma visão macro sobre esse assunto e seria muito legal se vocês comentassem, beleza? E vocês, o que dizem?